E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo num assunto que é chave para quem mexe com dados. Como é que se sabe, de verdade, se o modelo de machine learning está funcionando bem? E olha, a resposta vai muito, mas muito além de um número só. Vamos descobrir juntos o que realmente conta nessa história. Ok, vamos começar com uma provocação. Imagina só. O modelo acerta 94% das vezes. A primeira reação é soltar um uau, incrível, né? Mas e se esse número, na verdade, estiver escondendo um problema sério? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Beleza, para começar, a gente precisa entender o básico do básico. Como que um modelo, tipo uma regressão logística, sai de um número abstrato e chega numa resposta concreta, tipo sim ou não. Então, o ponto de partida não é uma certeza. O que o modelo entrega para a gente é uma chance, uma probabilidade. Pensa como a chance de um carro ter câmbio manual, ou a probabilidade de um cliente cancelar um serviço. É sempre um número ali, entre 0 e 1. Tá, mas e aí, como que essa probabilidade vira uma decisão? Bom, o jeito mais comum, o padrão da indústria, é bem direto. Se a chance for maior que 50%, a gente classifica como um positivo. Se for menor, vira 0, um negativo. Parece fazer todo sentido, né? Mas é nessa simplicidade que moram umas armadilhas bem perigosas. Certo. Agora que o modelo fez as previsões dele, como é que a gente dá uma nota para esse trabalho? Para isso, vamos usar a ferramenta mais importante de todas para essa avaliação. O nome matriz de confusão pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás é simplesmente genial. Pensa nela como um placar que organiza todos os acertos e todos os erros do modelo de um jeito super visual. Com ela, a gente vê exatamente onde o modelo está mandando bem e onde ele está, bom, se confundindo. E tá aqui a famosa matriz. É uma tabelinha simples, 2 por 2. As linhas são a vida real, o que de fato aconteceu. Já as colunas são o palpite do nosso modelo. A parte interessante mesmo é quando a gente começa a olhar o que tem dentro de cada um desses 4 quadradinhos. Vamos começar pelos acertos. O primeiro é o verdadeiro negativo. Olhando o nosso exemplo, o modelo disse que 18 casos eram negativos e, bingo, eles eram mesmo negativos. O modelo disse não e a resposta era não. Perfeito. Agora, o segundo tipo de acerto, o verdadeiro positivo. Aqui, o modelo apostou que 12 casos eram positivos e, de novo, acertou em cheio. Ele disse sim e a resposta era sim. Tá vendo essa diagonal com o 18 e o 12? Ela é a prova de todos os acertos do modelo. Certo. Agora vamos para a parte que dói: os erros. O primeiro é o falso positivo. É quando o modelo grita sim, mas a realidade era não. A analogia com medicina aqui é muito forte. É como dar um diagnóstico de uma doença para alguém que está perfeitamente saudável. É um alarme falso. Gera pânico, custo e estresse à toa. E aqui temos o segundo tipo de erro que muitas vezes é o pior de todos, o falso negativo. É quando o modelo diz tá tudo bem, é não, mas a verdade era sim. Usando exemplo médico de novo, é como dizer para uma pessoa doente que ela não tem nada. É uma falha gravíssima de detecção com consequências que podem ser bem sérias. Ok, agora que a gente já entendeu esses 4 resultados, podemos finalmente calcular a métrica mais famosa do universo dos dados, a tal da acurácia. Mas a pergunta que fica é: será que ela conta a história toda? A fórmula da acurácia é super intuitiva. A gente simplesmente soma todos os acertos, os verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos e divide pelo número total de palpites. Simples, direto e perigoso. No nosso exemplo, a conta fecha em 93,75%. Uau, um número que enche os olhos, não é mesmo? A maioria das pessoas pararia aqui, daria um tapinha nas costas e diria: missão cumprida. Mas o diabo mora nos detalhes. E aqui está o pulo do gato. A grande fraqueza da acurácia, o seu calcanhar de Aquiles, aparece quando os dados são desbalanceados. Isso acontece quando uma das classes é muito, mas muito mais comum que a outra. Pensa só nesse caso de saúde. Se a doença que estamos tentando detectar é super rara, um modelo meio previçoso, que simplesmente chuta não tem a doença para todo mundo, vai ter uma acurácia altíssima. Mas ele vai ser completamente inútil porque ele falha no seu único trabalho, achar as poucas pessoas que realmente estão doentes. Esse exemplo mostra perfeitamente como a acurácia sozinha pode enganar a gente. Então, para ter uma visão mais real da coisa, a gente precisa de métricas que separem os tipos de erro. E é aí que entram duas figuras importantíssimas.
Essas figuras são a sensibilidade e a especificidade. Elas dão um zoom nos nossos resultados. A sensibilidade faz a seguinte pergunta: de toda a galera que realmente era positiva, quantos o modelo conseguiu achar? O foco dela é não deixar nenhum caso positivo escapar, ou seja, minimizar os falsos negativos. Já a especificidade pergunta ao oposto: de todo mundo que era negativo, quantos o modelo acertou ao confirmar? O foco dela é evitar os alarmes falsos, minimizar os falsos positivos. São duas prioridades que muitas vezes competem entre si. Então a gente tem essa balança, né, entre sensibilidade e especificidade. E essa balança toda depende daquele ponto de corte de 50% que a gente definiu lá atrás. Mas e se a gente mudasse esse ponto? E se a gente fosse mais rigoroso ou mais relaxado? Como que a gente consegue ver o desempenho do modelo em todos os cenários possíveis de uma vez só? Bem, para isso existe uma ferramenta visual que é fantástica. Essa é a curva ROC. Ela mostra o filme completo. Pensa assim, no eixo que sobe, o vertical, a gente tem a sensibilidade, a nossa capacidade de achar os positivos. No eixo deitado, o horizontal, a gente tem a taxa de falsos positivos, ou seja, a frequência de alarmes falsos. Cada pontinho nessa curva azul representa um ponto de corte diferente. O que a gente quer? Uma curva que sobe bem rápido e chega lá no canto superior esquerdo. E isso significa muitos acertos e poucos alarmes falsos. E aquela linha reta no meio é um chute aleatório. O nosso objetivo é ficar o mais longe possível dela. E o mais legal é que a gente pode resumir o desempenho dessa curva inteirinha em um único número, a área sobre a curva, ou simplesmente AUC. Pensa na AUC como se fosse a nota final do modelo na matéria. Ela mostra o quão bom o modelo é em separar quem é positivo de quem é negativo, não importa o ponto de corte que a gente use. É a medida mais completa do poder de discriminação do modelo. No nosso primeiro exemplo, a AUC deu 0,98. Isso é quase 1, o que é excelente. Esse número confirma pra gente que, além daquela acurácia alta, o nosso modelo é realmente muito bom em diferenciar os casos em qualquer cenário. É uma métrica muito mais confiável. E com isso, a gente chega na grande lição de hoje. Avaliar um modelo não é caçar um número mágico para colocar no relatório. É entender o contexto do problema, a cara dos dados e, o mais importante de tudo, o custo de cada tipo de erro. É analisar essa troca, essa dança entre sensibilidade e especificidade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No contexto de cada um, seja em finanças, na área da saúde, em marketing, o que custa mais caro? Um alarme falso, que faz a gente agir quando não precisava, ou uma detecção perdida, que faz a gente não ver algo importante que estava acontecendo? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o que é, de fato, um bom modelo para cada situação.